Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos, esse é o canal Orquidicas, eu me chamo Vanessa Merlin, ok? Então eu dei uma paradinha, mas vamos voltar aqui com o assunto de organização aqui das suas plantas no orquidário, né? Como nós estávamos falando no vídeo anterior. Eu trouxe aqui mais alguns exemplos, tá? De plantas para vocês verem. Então eu trouxe um Oncidium Bingo, tá? Esse epidendro é o Anceps. Deixa eu ver se ele para de mexer. Que bonitinho, tá? Um zigopétalo. Tá bonita essa planta esse ano, viu? Floriu bonito. E a minha Ludisa Discolor. Eu amo essa planta, gente. Olha. Coisa mais bonita, assim, desgrenhada, assim, bonita. Eu gosto de planta assim. Então, o que acontece? Falando novamente da posição das plantas, ok? São plantas totalmente diferentes aqui. O Oncidium vai ficar num lugar à meia sombra do seu orquidário, enquanto o zigopétalo e a Ludisa, o zigopétalo também próximo, assim, à iluminação do Oncidium, ok? Já a Ludisa, que é uma planta terrestre, ela fica praticamente na sombra. Se a Ludisa pegar muito sol, ela morre facilmente, ok? E o epidêntrio, que é a menorzinha, que você pensa assim, é a plantinha mais delicada, esquece, é a que mais precisa de sol, ok? Então, se nós sabemos que plantas temos, nós sabemos onde colocá-las, tá? Agora eu vou falar... vou dar um conselho para vocês, tipo aqueles faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, tá? Falando de organização. Quando você estiver arrumando as suas plantas e construindo o seu orquidário, o ideal é que você não faça exatamente o que eu fiz, que é o quê? Plantas sobre outras plantas. Por quê? A disseminação de pragas e de doenças, vamos dizer, pragas e doenças no seu orquidário, muitas vezes é por conta disso. Se você for conversar com qualquer orquidófilo profissional, se você for nos orquidários profissionais, você vai perceber que dificilmente você vê uma planta em cima da outra, tá? Por quê? Vamos dizer que uma planta lá em cima, tá? Está com cochonilha, ok? Cochonilha não voa, certo? Inclusive, sabe Deus de onde vem, né? Porque se ela não voa, de onde ela chega. Diferente de uma barata, de uma trips, de um percevejo, ok? Cochonilha não voa. Existe um estudo, não bem um estudo, né? Uma teoria de que elas venham nas costas das formigas, ok? Formiga, sem ser a cortadeira, não faz problema nenhum para as nossas orquídeas, mas a princípio talvez elas que transportem as cochonilhas, tá? Cochonilha é um insetinho. Se eu tô com uma planta lá em cima, cheia de cochonilha, e eu rego, a cochonilha escorre e cai nesse vaso aqui, e cai nesse vaso aqui, ok? A mesma coisa se eu tiver uma planta com fungo, a mesma coisa se eu tiver uma planta com bactéria ou com vírus. Vírus não, que eu acho que vírus até não passa assim, ele é mais de contato mesmo. Mas, se você, o que acontece? Nós que temos, que a gente trabalha fora, que não tem muito tempo, que não consegue observar as plantas o tempo todo, a gente acaba passando desapercebido alguns detalhes e às vezes por inexperiência, a gente demora a perceber realmente uma doença na nossa planta, ok? E por conta disso, o conselho, o ideal, como eu já falei várias vezes, que é bem diferente do real, o meu real não é o ideal, é que as nossas plantas não estejam uma em cima da outra. Ou então que nós fiquemos muito de olho para que isso não aconteça, tá? Então, quando você for fazer o seu orquidário, tente fazer escadas, para que a planta que está na parte de trás, a água quando você regar caia no chão e não em cima da planta que está logo embaixo. Ou fazer aquelas bancadas centrais para que quando você molhe, ok? Essa água caia diretamente no chão, porque existe sim, é uma coisa verdadeira e acontece sempre a propagação de doenças nos orquidários, porque a planta que está doente está lá em cima, quando a gente rega, cai a água em cima da planta de baixo, tá? Então, quem puder fazer desse jeito, quem puder separar,
é o ideal, porque você não corre risco de, às vezes, passar uma doença para o seu orquidário inteiro por conta de uma rega, ok? Eu, por causa disso, fico muito de olho. Por isso que eu aplico aquilo que eu falei para vocês, que eu mudei para o adubo Remitsu por causa de tempo, porque eu tenho que aplicar o adubo, eu tenho que aplicar o defensivo, eu tenho que sempre estar olhando as minhas plantas, porque ficar desse jeito aqui é um risco, tá? Não é legal. Então, quem puder, faça separadinho. Se você puder não deixar uma planta sobre a outra, é legal, ok? E um outro toque assim que eu queria dar, quando você estiver organizando o seu orquidário. O que acontece? Algumas plantas, algumas não, quando a gente coloca a planta no toquinho, o toquinho seca muito mais rápido, mesmo que a gente coloque aquela buchinha de esfagno, ok? E por conta disso, principalmente agora no verão, que vai esquentar bastante, na primavera, a primavera é mais quente que o verão, ok? O toquinho seca muito mais rápido, tá? Então pode ser que seja melhor você regar o seu toquinho dia sim e dia não, e que você venha regar o seu oncídio 2 a 3 vezes por semana, ok? Então o que acontece? Se você concentrar todas as suas plantas que estão em toquinho em um único lado do seu orquidário, lógico, respeitando aquela regra da iluminação que eu falei, plantas que precisam de mais luz em cima e assim sucessivamente. Você, por exemplo, eu estou aqui no meu quintal, vou fazer uma rega, mas eu não preciso regar os vasos, eu quero regar só os toquinhos. Então você pega a sua mangueira, rega só de um lado, fica mais fácil. Porque se você mistura toquinho com vaso, aí você pega a mangueira, entra aqui, faz uma molhadinha ali, quer dizer, fica mais complicado. Então, isso é só um toque, vamos dizer, é uma dica, porque eu acho que fica mais fácil, é melhor para o dia a dia, ok? Mas, se você quiser misturar toquinho com vaso, não tem nenhum problema. Eu só fico pensando assim na facilidade, em jeitos assim mais simples da gente montar a nossa estratégia de organização do orquidário, ok? Então, acho que com isso a gente falou bastante de orquidário fechado, orquidários abertos, organização de plantas e como também regar melhor essas plantas e, se a gente puder, não deixar vaso um em cima do outro, que isso é bem importante, ok? Então, espero os comentários de vocês, as sugestões e as críticas. E estou esperando também aí os pedidos de assuntos para a gente tratar nos vídeos. O que vocês pedirem eu vou fazer, ok? Tchauzinho, até o próximo vídeo.